Bora lá, Fiel, para as novidades do Corinthians aqui com o Vessone, que atualizou em primeira mão que o Timão vai ganhar 70 milhões de reais pela venda de um jogador. Também revelou que o Timão tem uma joia na base, que é um volante que só estava esperando renovar o contrato dele para ele poder jogar no time principal. Falou também da vitória grandiosa do Corinthians na Copa do Brasil. Tá bem legal o vídeo, curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora acompanhar aqui as últimas notícias do Timão. Terminou o jogo ganhando por 1-0, mas teve uma defesa importante do Hugo Souza. Uma vitória, então, para mim, ótima, no sentido de que você não joga bem. Eu não gostei muito do jogo do Corinthians, ao contrário do Vasco. O Vasco é 3-2, um gol de diferença, mas o time não merecia ter vencido só por um gol de diferença. Era jogo para 3-1, talvez até um 3-0. Ontem não. Ontem, para mim, se o Atlético tivesse empatado naquela cabeçada, para mim também seria justo, porque o Corinthians não faz um bom jogo de maneira geral. E o Atlético fez um jogo ok dentro das suas limitações. Aliás, ao contrário do que a gente imaginava, que chegou a ser noticiado 10 dos 11 titulares em campo, só o Esquivel não jogou por conta aí de desgaste ou mini lesão, alguma coisa assim. Os outros 10 estavam em campo, então o Atlético não abriu mão do jogo, mesmo com a decisão que ele tem na Série B no sábado contra o Novo Horizontino. Então, uma vitória ótima de quem não fez ali um grande jogo, mas perde mais um jogador por lesão já para o derby. Já teria outros problemas, mas a gente fala depois do derby. E para finalizar, eu queria só citar essa invasão do torcedor. De acordo com as matérias lá que vêm do Paraná, o torcedor tem 29 anos, estava bêbado, não prestou o depoimento. Não me pergunte por quê, mas o delegado lá da delegacia móvel lá não prestou depoimento. Ele assinou uma espécie de termo circunstancial, porque é como se fosse invasão ao esporte, alguma coisa assim. O Corinthians ou o Hugo Souza teriam que prestar queixa para que ele fosse considerado aquilo uma agressão ou tentativa de algo pior e ser tipificado de uma maneira diferente. Se o Corinthians nem o Hugo Souza fizessem nada, ele ia ser colocado como invasão. Caiu de tudo dentro de campo, jogaram de tudo, né, pela proximidade ali do gramado, mais essa invasão, o Hugo sofre uma agressão. Eu não acho que vai acontecer lá muita coisa com isso. Aquela vez o Cássio tomou uma voadora dentro da Vila Belmiro, um monte de rojão na cara, o Santos pegou 2 jogos. Então, eu, sinceramente, é uma régua completamente diferente para alguns times e eu não acredito que o Atlético vai sofrer uma grande punição, nada, apesar de ser o dono do espetáculo, enfim, o responsável, e deixou o cara conseguir invadir, olha lá, ó, e ele vai e dá no Hugo Souza, enfim. É daquelas coisas que a gente... A câmera corta, né, porque para não tentar mostrar, não dar moral pro cara, mas tem vários canais que transmitiam, que... perfis também conseguiram pegar as imagens. Ele sai atrás, o policial leva ele lá para trás, o policial não, os seguranças, e ele vem todo aquele caminho ali atrás, da organizada do Atlético, no vidro, e ele vem comemorando, vem fazendo sinal de positivo, vem batendo no peito. Então, enfim, do tipo, tamo junto, fiz aí por vocês também, aquela coisa toda. Mais um caso lamentável. O Hugo teve uma tranquilidade, né, porque a gente já viu o árbitro expulsar o jogador, que lembra aquele caso do Juventude, que alguém ia agredir e o jogador, numa reação, foi lá e deu um tapa no cara, ou um empurrão, sei lá, e acabou sendo expulso, acho que no Campeonato Gaúcho. E o Hugo segurou, o Hugo teve uma tranquilidade ali para não fazer nada. Enfim, só condenar aí, porque jogaram de tudo no campo e tal. A súmula cita ali alguma coisa da invasão, cita o que jogaram, cita lá o Osmar. Aliás, o Odair foi expulso depois do jogo, por ter xingado o Hilton e tudo mais. Ele acabou expulso, está fora também do jogo da Neoquímica Arena no dia 10, o técnico do Furacão. Assim como tinha sido no confronto com São Paulo. Verdade, não lembro. O jogo de volta também. Também. O Corinthians, nessa draga toda, nessa bagunça toda, fez 1,1 bilhão ano passado, gente. Sim. Fazendo tudo errado. 1,1 bilhão. Então, realmente é se organizar um pouquinho. 2 curiosidades dos meninos. Primeira curiosidade. Lembram do atacante, o Pedro, que pouco jogou e o Corinthians vendeu para o Zenit? Vendeu por 9 milhões de euros. E o Corinthians guardou, naquela coisa que o Palmeiras está fazendo bem, que é guardar o percentual, o Corinthians guardou 30%. E aí tem um jornalista de mercado dando que o Al Ittihad está levando ele por quase 40%. Ou seja, deve entrar aí coisa de quase 12, 13 milhões de euros para o Corinthians. Do nada,
caso confirme essa compra do Al Ittihad. Dá para pagar o transfer ban. Se não usar o dinheiro para comprar jogador, paga o transfer ban. Dá um respiro bom. Se caso aconteça, o Corinthians tem direito a 30%, talvez de 36 milhões de euros, vai dar uns 12 milhões de euros, vezes 5 ponto alguma coisa, nós estamos falando de uns 70 pau, tal, enfim, entraria esse dinheiro do nada. E a outra coisa, guardem esse nome, um volante, André, ele está treinando com um profissional, o Corinthians não colocou ele em jogo ainda e nada, porque ele precisava renovar o contrato para tomar cuidado com multa e tal, né, enfim. Então, aprenderam, né, depois do Cauê, e esse menino já está treinando e as informações são de que o moleque é um absurdo, esse volante, forte fisicamente, e que quando ele entrar vai ser difícil dele sair do time. André, aguardem aí, já tá treinando, tá sendo relacionado para os jogos, não entrou ainda, mas agora com o contrato assinado eles estão mais tranquilos e esse moleque deve aparecer logo mais aí, André Luiz, se eu não me engano. Muito bem, falamos sobre base, sobre reestruturação e tal. Vamos mostrar os números do Guinegão nessa temporada, números do SofaScore. Porque o moleque tá mudando o Corinthians. 8 jogos, centro 4 como titular, 3 gols, 50 minutos em campo por jogo, 133 minutos para participar de gol, 7 finalizações, 3 no gol, chances convertidas 3 de 3, passes decisivos 3, eficiência nos duelos 34%, faltas sofridas por jogo 1,8% e ali à direitinha o mapa de calor do Guinegão, autor do gol de ontem, gol importantíssimo para o Corinthians, Arnaldo. Você em outro CNPJ lembrava de... Chama atenção, desculpa, só o que chama atenção é 3 chances, 3 gols. Exatamente. E o mapa de calor, olha o tanto que ele ajuda também, né? Não é aquele que fica ali paradinho só, né? 3 gols, 3 jogos, 3 gols. Em outro CNPJ você estava lembrando de outros caras do Corinthians que surgiram do nada, quando tudo era mato, o cara surge e muda a história dele, do clube. Tem o Casagrande foi assim, o Viola foi assim. 2 coisinhas rápidas. Uma, o Memphis dá uma detonada depois no seu Twitter sobre o grama sintético. Verdade. Brasileiros, até quando você... vai falar disso? Tá. Pode falar. E a outra coisa, depois a gente fala. E a outra coisa só em caso confirmando essa passagem, e o Cruzeiro confirmando, pegando esse gancho do Memphis, é o Mineirão, né? Que não é a grama da Arena MRV, o que para os jogadores do Corinthians, para o joelho do Garro, tal, na teoria seria uma ótima. Só para não deixar passar, aí tá vendo o lance do pênalti aí reclamado pelo... Pênalti não, o lance do gol anulado do Atlético Paranaense. Não sei o que vocês acham, para mim é claríssimo que a bola bate na mão do cara e vai deixar limpa pro cara fazer o gol. O que você achou, Massa? Cara, eu vou dizer para você o seguinte, o lance quando bate na mão só deve ser impugnado quando o jogador que faz o gol põe a mão na bola. De fato, por obrigação, né? Bateu na mão do cara e fez o gol e tem que parar. Nesse lance, o jogador do Atlético Paranaense cai com o braço no chão, ele não tinha outro lugar para pôr. Só que na sequência tem uma alavanca, né? Então não dá para saber se foi sem querer ou foi por querer, entendeu? Essa alavanca joga a bola para trás. Talvez se não tivesse a bola... exatamente. Então praticamente isso. Aí não tem como não marcar. Eu já vi especialista de arbitragem dizendo que tá errado, tinha que deixar o jogo seguir. Mas, cara, tem uma alavanca ali, a bola, inclusive, sobe, né? Ela sai do braço dele, sobe e vai pro pé do companheiro dele. Então, é assim, ó. Tá certo. 6 dias atrás, a bola bate na mão do Kaique, ele dá assistência, gol do Garro contra o Bahia, gol anulado. Então, assim, no meu critério, o gol do Garro é legal, no meu critério. E esse daí também poderia ser legal. Só que no critério que é atualizado no futebol brasileiro, o do Kaique foi anulado, esse também tem que ser anulado. Não dá pra correr das duas, não dá pra anular o do Garro com a mão do Kaique e confirmar esse ou vice-versa. Então, o Guinegão, o herói do jogo, mais uma vez, o Hugo Souza, que também foi herói, fez uma defesa espetacular no final do jogo, e o Dorival Júnior falando sobre essa vitória. Vessa, você falou uma frase, o Corinthians está impecável na Copa do Brasil até aqui, na campanha. Por isso que a gente gritou é campeão para você. Uma boa vitória do Corinthians, é importantíssima, contra um adversário, sim, está na Série B, mas é o Atlético Paranaense, não é um fraco, acabou de eliminar o São Paulo, por exemplo. Pois eu falei do impecável porque o Corinthians tem 5 jogos na Copa do Brasil, 5 vitórias, 100% de aproveitamento, não tomou nenhum gol e marcou 6.
Então ele ganha 2 vezes do Novo Horizontino, 2 vezes do Palmeiras e ganhou ontem. Então são essas 5 vitórias. É um mundo meio à parte, né? O brasileiro está bem rateante, um brasileiro bem complicado, mas na Copa do Brasil a coisa está acontecendo. A partida de ontem ela é uma ótima vitória, porque o Corinthians, para mim, não joga tão bem. O âncora achou que o Corinthians jogou bem, eu não achei. O Corinthians faz bons primeiros 15, 20 minutos, até de domínio, não deixa o Atlético exercer aquela pressão inicial de quem está como mandante, faz um bom jogo, controla o jogo. Eu falei, pô, acho que vem uma postura bacana aí. A partir dos 20 minutos, o Corinthians baixa um pouco a guarda, o Atlético cresce e termina melhor no primeiro tempo, o Corinthians meio que se defendendo. No intervalo, o que ele faz? O Ranielli fez esse trabalho para ele contra o Vasco, de baixar para terceiro zagueiro e Bidu e Mateuzinho subiram, viraram alas, e os dois são, para atacar, eles se viram muito bem. Ele tenta a mesma coisa, põe o Kaká no jogo, vira 3 zagueiros de verdade mesmo, e vai espetar os 2 alas. Com 13 minutos dá certo a tentativa. O Vitinho inverte a bola, pega o Mateuzinho como ala lá, o Mateuzinho cruza e o Guinegão faz o gol. O terceiro gol em 3 jogos seguidos do garoto de 18 anos. Fez aí recentemente 18, né? Quando subiu ali para começar a treinar tinha 17 ainda. E o menino com a coragem que eu elogiei ontem, né? Com a personalidade de encarar adversário e tudo mais, também estava bem colocado mais uma vez. A mesma coisa do Vasco, né? Mateuzinho cruzando, ele fazendo. Ontem a mesma coisa. Ele já entende esse movimento do lateral e vai para dentro da área, o que não deixa de ser um elogio para o garoto já ter esse movimento. O Corinthians faz o gol. O problema que acontece é aquilo que o Dorival certamente... se você falasse assim, Dorival, qual o jogador que você não quer que se machuque, que você mais teria problema? Ele ia falar, Mateuzinho. Porque não tem outro. Simplesmente o Corinthians não tem um lateral direito reserva. Quando o Mateuzinho sofre a lesão, o que eu acho que é lesão, o clube vai confirmar hoje, mas sinceramente, se anunciar que não foi nada, eu vou ficar muito surpreso. Para mim é uma lesão no mínimo de grau 1, que é aquela que separa de 7 a 10 dias pelo menos. Então vai ser uma perda enorme porque não tem outro. O Léo Maná tá emprestado porque não estava dando certo, o Fagner emprestaram e não tem ninguém. Aí ele põe o Félix 2. E aí vem aquele problema. Você tem o Félix como ala, é a mesma coisa do que você ter um zagueiro parado lá atrás. Ele não vai subir, não vai te dar profundidade, não vai fazer nada. E aí atrapalha o plano dele, porque você põe os 3 zagueiros exatamente para o Mateuzinho virar uma opção e ser um escape. Quando você perde o Mateuzinho, você perde as coisas. A atenuante ele estava com 1-0 no placar. Com 1-0 no placar, mesmo com esse problema na ala, só com uma linha de 5 lá se defendendo, ele se virou e... Agora, tem que ser exemplar, cara. Tem que ser exemplar, é tem claro. Tem que dar exemplo. Fim da picada. Qualquer estádio. Agora, acho que eu empolguei demais, porque eu gostei, achei que o Corinthians jogou bem, o Massa. Depende, né? Depende do conceito, né? Eu acho que o Corinthians controlou bem o Atlético. O Hugo quase sai de campo sem nenhuma sujeira no corpo. A questão da Série B, do jogo de sábado, acho que pesou. O Vessa trouxe ontem os detalhes. E o Corinthians fez um bom jogo, cara. Ganhou o jogo, é isso que precisa. Copa é assim, 1-0 tá ótimo, né? E eu quero ampliar essa discussão, porque com a mudança do calendário, né? Ela beneficia, sim, não só o Corinthians, mas os 4 times que vão estar na semifinal, porque você passa a ter tempo, né? Tempo de recuperação de jogador, né? A não ser que a janela venha e faça um estrago ainda no Corinthians, né? Mas ela vai fechar dia 2. É que depende também, né? Se você estiver perto da semifinal e alguém se lesionar, você também vai lamentar que o jogo já não tenha acontecido, então, né? Mas hoje os caras estão machucados e estarão recuperados lá no final, né? Todos voltariam, menos o Carrilho. É o único que realmente, se no calendário normal... O Memphis já voltou, o Yuri deve voltar ou no domingo ou no jogo de volta. Então, mas volta no jogo de volta não é a mesma coisa que você voltar aos poucos, ganhar minutos, jogar um campeonato brasileiro sem... Então, mas no calendário normal, Massa, quando que ia ser mesmo? Daqui um mês só, né? No normal, não no que isso, vai... em setembro, né? Setembro, eu tô entendendo, mas... eles estariam todos bem, assim. Mas você vai ter parada de Copa, o jogador não vai ter ritmo. Nós estamos vendo o Lucas não consegue voltar.
Entendeu? Falta ritmo. Então, acho que beneficia sim esses quadros, na minha visão, que vão ter paz para poder trabalhar pensando na semifinal, numa eventual final. O Corinthians só não vai à final se ele for fechar com o Cruzeiro no Mineirão. Aí eu tenho dúvidas se a Neoquímica vai fazer o trabalho, né, no primeiro jogo. Mas se não, se o Corinthians for fechar a semifinal, mesmo contra o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, o Corinthians estará na final da Copa do Brasil. E o adversário mais difícil é o Cruzeiro, que está já na semifinal, em tese estaria na semifinal com ele, tá? Porque não vejo, o Atlético não tem condição, pode ser que passe pelo Cruzeiro, aí muda tudo, né? Ganha uma roupagem, porque se passar vai ser épico, vai ter que fazer 2, levar para pênalti ou fazer 3. Vai vir uma parada exatamente. épica. Aí muda o confronto com o Corinthians, mas time mesmo, treinador, trabalho bem feito, não dá nem para comparar o Leonardo Jardim com o Cuca no confronto de ontem. Tô projetando, né? E resta saber se o Osmar Stabile vai dar estabilidade para o Corinthians até lá, né? Se a coisa continuar assim, caminhando assim, vai caminhar. E esses meninos que o Corinthians achou estavam lá, apareceram agora, e se eles não forem delapidados como foram tantos outros, o universo pode estar mostrando ao Corinthians qual vai ser o caminho dele para começar a sair desse buraco onde ele se meteu. E vou avisar, quando ele sair, meu querido âncora, eu não quero voltar no tema, mas aí nós vamos ter que achar um outro campeonato para comparar, porque Corinthians vai ser tão ou mais forte que o Flamengo. Ou mais? Tão ou mais. Só não digo mais porque é duro achar gente competente lá para trabalhar, né? E acho que isso vai levar mais tempo do que levaria se o que a gente vê em termos de gestão no Corinthians é muito atraso, vai demorar para ajustar, para organizar categorias de base, trazer jogador, colocar 80% para o clube, 20% para o empresário e para a família. Isso leva um tempo de ajuste, de organização, mas é inegável, não tem como negar um clube deste tamanho, estando em São Paulo, com uma torcida que consome. Cara, a torcida do Corinthians pagou não sei quantos milhões da dívida do estádio. Isso é inédito, isso não existe. 40 após sem precedentes na América do Sul. 40 milhões a torcida do Corinthians colocou para pagar o estádio. Então, no caso de vender o tal naming rights, ainda vai sobrar um troco, porque uma parte foi paga pela torcida. Esta força, nenhum clube de São Paulo tem. Não tem. Daqui a 3 anos. Aí é bom, aí é fácil. Aí até eu. Né? Eu dou aqui a cara pra bater, eu falo e o cara não quer falar. O Mancini acha que é o Corinthians. Eu citei ontem o de 1 a 8. E o Arnaldo não fala. Paulo Mancini, o meu favorito para ganhar a Copa do Brasil se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. Ótimo, eu vou falar a mesma coisa. O meu favorito para ganhar a Copa do Brasil depois de ontem é o Cruzeiro Esporte Clube. Esporte Clube Cruzeiro. Esporte Clube Cruzeiro, desculpa. Cruzeiro Esporte. Eu tenho 3 favoritos. Não, peraí. É Esporte Clube Cruzeiro. Não, Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro Esporte Clube. Você que falou errado. Ele falou pra te sacanear. Não, falou porque eu não sabia. Ah, é? Eu tenho 3 favoritos. Corinthians, Cruzeiro... Brincadeira, né, Márcio? Vambora. Corinthians, sair do Cruzeiro, programa. vamos. Brincadeira. Vamos. A gente dá a cara pra bater. Pô, Eu acho. ridículo, mano. Não, eu não tenho, para. Então, o vencedor do confronto Fluminense e Bahia tá fora. Mas muito fora. Não tem a menor chance. Fala, quem é? Não, eu tenho 3. Eu também tenho, mas eu quero 1. 3 de 4, Vessa? 3 de 4. Não, 3 de 8. Quer trocar de carro? Vocês já estão eliminando o Atlético e os 2 Atléticos. Tem jogo, gente. Estamos falando em hipótese. Então fala, hoje. Hoje. Que dia que é hoje, Arnaldo? Cruzeiro Esporte Clube. Mas nem ele acredita nisso. Não, põe de novo aqui. Nem ele, ele tá até vermelho. O SEC, Cruzeiro Esporte. Cadê a flanela? Ele tá vermelho, cara. Olha lá. Vai, Arnaldo, pela sua tradição na Copa do Brasil. Meu Deus do céu. Seu favorito, Arnaldo, hoje. O trem azul. 28 de agosto. Corinthians.
Corinthians Esporte Clube. Corinthians Esporte Clube. Como diria Esporte Clube né? Corinthians Paulista. Tá aí, então tá aí. Então tá feita. Vamos fazer uma outra coisa aqui, rápida. Ele arruma confusão. Não, arruma confusão não. Vamos dar nossas gloriosas fichas. Aliás, a gente podia... Ó, você que é um dono de cassino, se você quiser patrocinar aqui a gente, fazer umas fichas aqui pra gente de como é que é? De roleta. Vocês podem vir aqui com a gente, tá? A gente dá aqui as nossas fichas, certo? Traz aí uma caixinha daquelas, eu posto tal, pô. Quem quiser aí a Copag, por exemplo, né? Que é aquela loja de baralho. Boa. Pode chegar, chega aí. Uma vez joguei baralho com o professor Luxemburgo lá no Chile. Quase fui Fichas, rapelado. depois dos jogos de ida. Fichas para a classificação. Certo. Tá. Aí tudo bem. Mais fácil fazer. Corinthians e Atlético Paranaense, 9 pro Corinthians. 9,5 a meio. Dá pra dividir meio, não? Corinthians e 1 pro Atlético Paranaense. Não, peraí. É 10-0 pro Corinthians. 10 então tá, fichas. você põe suas 10 fichas no Corinthians, põe o 9 e deixa uma pro Atlético Paranaense, vai que? Eu ponho 10. 7-3. Piada, não. Que cínico. Deixa eu falar, o Corinthians... Vou lembrar vocês aqui. O Corinthians ganha de 2-1 em Ribeirão Preto, do Red Bull Bragantino, Copa Sul-Americana. Vai a Itaquera, Garro abre o placar 1-0. Você tem 3-1, Itaquera. Em 5 minutos, 2 gols de cabeça, Hugo teve que salvar nos pênaltis depois. Isso é o futebol. Só entrar um cara com violino. Isso é o futebol. Tá chegando 7-3. Meu Deus. Arnaldo. 9-1, tô com você. 9 para o Corinthians, então 1 para o Furacão. 10-0. 9-1, 7-3 e... Você sabia que é o primeiro 10-0 que eu lembro de ficha aqui é o seu, agora. Não sabia, cara. Eu não lembro de nada, mas pra mim tá ótimo. Eu não lembro ninguém dando 10-0. É verdade. Ficha. Não, no outro lado eu dei 10-0. O que foi? Foi 4-0 pra quem? Não, mas aí você Palmeiras eu dei 10 fichas. Bom. Palmeiras Universitário? Eu dei 10-0. 10 fichas. Mas aí também... Bom, E o Botafogo e Vasco? Não, vai ser... Vamos falar de todos. Dada a ficha, tá bom, depois. Vamos falar de todos. Tá bom. Cruzeiro e Galo. 8-2. É muito, hein? 7-3 pro Cruzeiro. 7-3 pro Cruzeiro também. 8. Bora lá, fiel. Acredite se quiser, o Dorival Júnior tem 100% de aproveitamento na Copa do Brasil aí com o Corinthians e até agora não tomou nem um gol, né? O primeiro jogo foi contra o Mirassol, foi isso? Acho que foi isso, né? Contra o Novo Horizontino, contra o Novo Horizontino. O primeiro jogo foi 1-0 pro Corinthians fora de casa e o Corinthians liquidou a conta em casa ganhando de 1-0 também. O segundo jogo foi o Derby, né? Ganhou do Palmeiras de 1-0 em casa e lá na nossa casa, na segunda casa no Allianz, o Corinthians agrediu, bateu, né? Castigou eles de novo por 2-0. E ontem foi o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, o Corinthians também ganhou de 1-0. Ou seja, é um time, eu acho que é a melhor campanha do campeonato da Copa do Brasil, tá? O time ganhou todas e não tomou nenhum gol. Eu sei que o que vale é o saldo de gols, mas eu acho que é a melhor campanha, tem que confirmar isso. Como o Dorival Júnior é copeiro, né, senhoras e senhores? Ó, eu já tô com um pressentimento de título vindo aí, cara. Ele é muito copeiro, mano. Ele cresce demais em Copa, velho. Ele cresce demais, é um absurdo o que ele joga. O que tá deixando a desejar a certo ponto é a questão do Campeonato Brasileiro, né? Há quem torte o nariz pra ele e tal, mas não tem como, velho. Tem que reconhecer a grandeza do cara em Copas, tá? Tem que reconhecer. E com toda a limitação que ele tem ainda, né? Problema agora pro próximo jogo, o Mateuzinho fora, vai colocar quem na lateral direita, velho? Eu, de verdade, pode parecer que isso aqui é a opinião de quem gosta de modinha e tal. Eu iria com o Romero. Pode parecer que vocês estão falando, você tá indo na onda do craque Neto, mano. Faz muito sentido pôr o Romero na lateral, velho. Se você observar o jogo do Romero, ele recompõe muito bem. Ele não tem muita velocidade, mas defensivamente ele é bom, mano. Né? E outra, ele sabe segurar a bola, ele sabe sofrer falta, né? Muito cabeça de bagre lateral, não sabe fazer o básico. Né? E ele sabe sair jogando, velho. Ele é um ponta, né? Então acho que ajudaria muito. Cabe ao Dorival essa decisão. E você, iria com o Romero na lateral direita? Deixe sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Logo eu volto com mais notícias do Timão pra vocês. Valeu!